tua enfermidade. E pôs a mão sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar, nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura a cada um de vós o seu boi ou o jumento, e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E o 17 diz: e dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Coloque a mão do seu coração, vamos orar a Jesus. Senhor nosso Deus, Pai Santo, Pai querido, nesse momento, Senhor, em que nós vamos meditar na Tua Palavra, Jesus querido, que o Senhor venha, meu Deus, falar, Senhor, fluir aqui, Senhor, nesta noite, que deste altar, Jesus, saia a cura, saia a libertação, saia a restauração, Senhor, para vidas. Deus, que o nosso coração, Senhor, esteja aberto para receber mais de Ti. Fala, Senhor, porque o Teu povo quer ouvir a Tua voz. Senhor querido e amado, conduz este momento, Jesus, não conforme, Senhor, aquilo que nós queremos ouvir, mas conforme aquilo que nós precisamos. Em nome de Jesus, a igreja diz: amém, amém. Você pode tomar seu assento dando um glória a Deus. Meus queridos irmãos, este evangelho que nós lemos aqui, esse texto está inserido no evangelho de Lucas. E Lucas, ao contrário de que muita gente pensa, não era um discípulo de Jesus. Lucas era um médico, e ele era um companheiro de jornada do apóstolo Paulo. Lucas escreveu este evangelho e ele é o único autor gentil do Novo Testamento. Ele também, além desse evangelho, escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Então, Lucas tem 2 livros aqui no Novo Testamento de sua autoria. Lucas é o único a trazer esse relato da mulher encurvada nos evangelhos. Os outros evangelhos, Mateus, João, Marcos, não consta este relato. Talvez seja porque quando ele começou a escrever o livro de Lucas, quando você vai lá no primeiro capítulo de Lucas, ele fala que ele escreve esse livro para Teófilo. Teófilo, alguns dizem que era um general romano, outros dizem que era um novo convertido, mas a verdade é que ele não era judeu. E Lucas, ele fala assim: olha, diante de tudo que eu ouvi, eu procurei fazer um relato minucioso da vinda de Jesus, de todos esses fatos. Eu procurei saber de tudo que aconteceu, e estou aqui relatando para você, Teófilo. E Lucas, talvez, por seu olhar já ali de médico, ele dá muita ênfase no seu evangelho, nas manifestações dos milagres de cura de Jesus. Ele dá muita ênfase no tratamento que Jesus tinha com os necessitados, com os pobres, com as mulheres. E Lucas, então, é o único que inclui esse relato da cura da mulher encurvada no seu evangelho. Mas o que chama a atenção nesse texto, queridos, é que ele nos traz muito mais do que uma história em que aconteceu um milagre. Jesus cura, sim, e se você crer, Ele vai te curar essa noite. Mas esse texto, além da cura, além do milagre, ele traz muitos outros ensinamentos preciosos, e é sobre eles que eu gostaria de meditar com você nessa noite. Se você puder, mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos navegar nesses versículos. Começando aqui pelo verso 10, nós lemos que era um sábado e Jesus estava ensinando. Jesus estava ensinando num sábado na sinagoga.
E estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. E já havia 18 anos. E esse espírito de enfermidade fazia ali com que aquela mulher andasse completamente encurvada. E a Bíblia diz que ela não podia endireitar-se de maneira alguma. Nós somos aqui apresentados a uma mulher que estava em sofrimento, sim ou não? Um sofrimento, gente, com uma doença que ela enfrentava há 18 anos. É uma vida inteira lidando com uma luta, com uma dor. Essa mulher, ela tinha um fardo espiritual, porque o texto nos diz que ela tinha um espírito de enfermidade. Então aquela mulher, ela estava debaixo de opressão maligna. Aqui nós aprendemos, queridos, que existem sim enfermidades de ordem física, existem enfermidades de ordem mental, mas existem enfermidades espirituais. E para cada uma delas, nós temos um remédio adequado. Os médicos, eles têm um remédio para a enfermidade física, mas para a enfermidade espiritual, é Ele que tem um remédio. Aleluia! Ele tem um remédio para essa enfermidade espiritual. Ela tinha um fardo espiritual, mas tinha também um fardo físico. Observe, era uma mulher que andava completamente encurvada. Gente, se nós, quando vamos nos alongar, quando dormirmos de mau jeito, damos um jeito nas costas, a gente já fica todo quebrado, é ou não é verdade? Imagina uma mulher que tinha um peso tamanho que ela não aguentava ficar erguida. A sua postura era dia e noite, encurvada. O olhar daquela mulher não era para cima. Quando alguém conversava com ela, ela não olhava no rosto das pessoas. Aquela mulher era dia e noite com seu olhar voltado para o chão. Imagina como era para aquela mulher, por exemplo, fazer uma refeição. Ou você acha que ela podia se sentar normalmente numa mesa, como eu e você fazemos? Não. Será que você acha que aquela mulher dormia direito? Com certeza não. Ela vivia com dores o tempo inteiro. O tempo inteiro. E a primeira coisa, gente, que a gente aprende aqui com essa mulher, é que ela, com toda a dor que ela passava, com todo o sofrimento que ela enfrentava, dia após dia, 18 anos sendo oprimida espiritualmente, fisicamente, ela não saía da casa de Deus. Com toda a dificuldade que aquela mulher tinha, ela tinha ido para o culto. Ela tinha ido para o culto de ensino ainda, porque Jesus estava sentado lá e estava ensinando. Aleluia! Sabe, meus queridos, e foi naquele lugar em que a palavra estava sendo ministrada que ela recebeu a libertação. Sabe, meus irmãos, às vezes as pessoas ficam pensando que ser liberto envolve coisas muito difíceis. Mas eu digo para você nesta noite: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A libertação genuína, ela vem para a palavra de Deus. A libertação genuína, ela vem com você conhecendo a vontade de Deus para a sua vida por meio da Bíblia Sagrada. Muitas pessoas às vezes ficam com dificuldades, dizendo que não consegue se libertar de um vício, do cigarro, da bebida, que não consegue se libertar da pornografia. Ei, eu te convido a conhecer esta verdade, que a libertação vai chegar na sua vida. Aleluias! Era culto de ensino, e com toda aquela dor que ela sentia, ela estava lá. E sabe, gente, essa mulher dá um baile em mim e em você, em muitos de nós, que por qualquer coisinha já queremos dizer que nós não vamos na igreja. Ai, eu não dormi direito, estou cansado. Eu estou com sono. Ai, eu estou passando uma luta, por isso eu não vou para a igreja. Ai, eu já fui tanto na igreja, eu já clamei tanto, eu já
pedi tanto e eu não sou atendida, é 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aquela mulher, ela não tinha esse pensamento. Eram 18 anos de sofrimento, mas ela estava firme na sinagoga, aprendendo aos pés de Jesus. Sabe, meus irmãos, quando a gente pauta a nossa fé, nas coisas que Deus faz por nós, nós temos uma fé muito rasa. Aquela mulher, ela nos ensina que o nosso relacionamento com Deus, ele não depende das coisas que Ele faz por nós. Aquela mulher nos ensina que nós devemos adorar a Deus, servir a Deus, estar na presença dEle, independente daquilo que Ele faz por nós ou não. Porque se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E nós o adoramos pelo que Ele é. Aleluia! Não paute seu relacionamento, queridos, por aquilo que Deus faz por você. Não restrinja a sua vida com Deus a isso, porque Deus, Ele tem muito mais do que uma cura, muito mais do que uma bênção. Deus tem a vida eterna para você. Deus tem um relacionamento eterno ao seu lado. Ele te espera nas mansões celestiais. Então não olhe para as coisas deste mundo. Não abra mão de estar na presença do Senhor por nada. Porque é Ele que tem o poder, o governo e o domínio sobre todas as coisas. Aleluia. Seguindo no texto, verso 12 vai dizer que vendo-a ali naquela sinagoga, Jesus chamou-a a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. A mulher estava na igreja, mas imagine, irmãos, que naquela época, nas sinagogas, quem ocupava os primeiros lugares? Eram os homens. As mulheres sentavam atrás. Aquela mulher, com a condição dela, o texto não diz, sou eu conjecturando, eu imagino ela sentadinha ali, lá no cantinho, lá no último lugar, escondida, camuflada, e ela ali, quietinha no canto dela, sem pedir nada. Jesus olha e a vê. Jesus a vê e a chama. Sabe, gente, nos evangelhos a gente tem muitas narrativas em que as pessoas foram até Jesus. A gente vê a mulher do fluxo de sangue rompendo uma multidão para tocar as vestes deles, fazendo aquele esforço. A gente vê o cego de Jericó clamando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pedindo, clamando ali por misericórdia, por cura. Mas essa mulher não. Ela não pediu nada. Isso representa a misericórdia de Deus na nossa vida. Sabe, gente, Jesus, Ele age assim como uma mãe que vê um filho caído no chão. Às vezes o filho está ali correndo, tropeça, cai, e ele fica caindo, chorando. Acho que todo mundo que é mãe, que é pai, já viu uma cena dessa, em que o filho caiu e ficou lá no chão, chorando, se lamentando. E mesmo que ele não peça ajuda, o pai e a mãe vai lá, pega o filho no colo, dá aquele apoio, consola, mesmo que o filho não peça. E é isso que Jesus faz com essa mulher encurvada. Ele a viu primeiro, Ele a cura, a liberta, antes mesmo que ela tenha pedido. E isso nos mostra que Deus é soberano. Deus não depende de mim, de você, para absolutamente nada. O dia que Ele estabelece um decreto, que Ele dá uma ordem, que Ele libera uma palavra, as coisas acontecem porque Ele é Deus. As coisas acontecem porque Ele é Deus.
E às vezes, querido, você está aqui, nesse lugar, nessa igreja, achando que está escondido, igual aquela mulher. Talvez você esteja sentado aí nos últimos bancos. Talvez você seja aquele que entra e sai da igreja e não fala com ninguém, não quero falar com ninguém, eu não quero falar com obreiro nenhum, eu não quero que o pastor me veja, eu só quero entrar aqui, ficar sentadinho, vou-me embora rápido, que é para ninguém me ver. Mas eu quero dizer para Jesus, para você, que pastor pode não te ver, obreiro pode não te ver, você pode entrar e sair dessa casa de oração, sem que um irmão te dê a paz do Senhor Jesus, mas Jesus, Ele te vê, Ele contempla a tua dor, Ele contempla o teu sofrimento, Ele sabe cada situação que você está passando, aleluia. O olhar de misericórdia de Deus está sobre a sua vida nessa noite, e se você crê nisso, glorifique a Deus nessa hora, aleluia. Ele nos vê, Jesus nos vê, não há nada, absolutamente nada, que fuja do olhar de Jesus, nada. O verso 13, seguindo no texto bíblico, diz que Jesus a chamou, no verso 12, ele a viu, a chamou. Então imagine que aquela mulher sai daquela posição em que estava e vai até perto de Jesus, e Jesus impõe as mãos sobre ela, Jesus a toca. E nesse momento que Jesus toca a mulher, ela logo se endireitou e glorificava a Deus. Sabe, queridos, essa mulher, ela realmente não pediu para ser curada. Ela estava lá quietinha. Ela não fez um clamor, ela não tomou uma iniciativa para ser curada, mas uma coisa ela fez, que foi atender ao chamado de Jesus. Jesus a viu e Jesus a chamou para mais perto. Jesus quer que nós estejamos mais perto dele, igreja. Ele tomou essa atitude de ouvir a voz de Deus e obedecer a Ele. Ela foi aquela que ouviu a voz e não guardou essa voz somente para si, ou ignorou, ou olhou de um lado para o outro, achando que poderia estar falando com outra pessoa. Não, ela atendeu o chamado de Jesus. Sabe, queridos, quantas e quantas vezes nós estamos aqui, na igreja, domingo após domingo, ouvimos palavras que caem no nosso coração, que aquecem, que fazem o nosso coração arder de forma diferente. E a gente sai daqui, cheio de gás. Mas quando chega lá fora, a gente começa a se deparar com a vida real. E a vida real, queridos, ela não perdoa. A vida real, as horas do relógio, elas não passam mais devagar. Na vida real, a agenda continua lotada. Na vida real, a rotina vai nos consumindo. Nossas responsabilidades nos chamam. E quando é segunda-feira, a gente não faz nada daquilo que a gente se propôs a fazer no domingo. Quando é na segunda-feira, a gente já nem lembra de tudo aquilo que foi ministrado ali no domingo e fez o nosso coração pulsar diferente. Deus tem chamado pessoas para mais perto, queridos. Deus tem chamado pessoas para mais perto, e você sabe que Jesus está falando com você. Deus tem chamado pessoas para perto dele nesses dias, de tal forma, incomodado corações. Deus tem nos cutucado, vamos dizer assim, dizendo: ei, bora, esperta, toma uma atitude diferente.
Se dedique mais às coisas espirituais, queridos, porque quando a gente se dedica às coisas espirituais, o reino de Deus se move. Quando nós começamos a nos dedicar às coisas espirituais, às coisas do reino, pode ter certeza que a nossa vida vai mudar, porque não há quem receba um toque de Jesus e fique da mesma forma. Jesus colocou suas mãos sobre aquela mulher. Jesus a tocou e a Bíblia diz que imediatamente ela se endireitou. Foram 18 anos de sofrimento que ficaram para trás. A história daquela mulher mudou por completo, porque ela atendeu o chamado de Deus. Sabe, meus irmãos, a gente não pode negligenciar a voz do Senhor. A gente não pode ouvir a voz e começar com aquele tipo de dúvida. Ai, meu Deus, será que é de Deus mesmo? Será que não é de mim? Deus está te chamando para mais perto. Não despreze a voz do Senhor, porque Ele tem um novo para nós. Deus tem uma visão espiritual diferente para nós. Imagina que aquela mulher passou 18 anos encurvada, e tudo que ela via era o chão, mas da feita que ela recebeu o toque de Jesus, a primeira coisa que ela pôde contemplar foi o rosto dele. A primeira coisa que ela pôde fazer foi levantar-se e erguer-se e ver o quanto que Jesus é maravilhoso. Essa mulher agora pode dizer: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. E quando o Senhor nos toca, quando Ele nos alcança, a nossa visão muda. Deus tem uma visão diferente para você. Deus quer ampliar a tua visão espiritual. Deus quer tirar você desse raso espiritual e te levar para um outro nível de intimidade com Ele. Mas você, para tanto, você precisa ouvir a voz de Deus e obedecer o seu chamado. Aleluia. E aquela mulher, que agora tinha sua vida transformada. Ela que, depois de tantos anos de dor e sofrimento, estava erguida, estava de pé, ela começa a glorificar a Deus. Meus queridos, eu não sei dizer o que aquela mulher fez para glorificar a Deus. Se ela só abriu a boca para dar glória a Deus, se ela usou o corpo dela para expressar a gratidão, né, dando uns saltos ali de alegria. Eu só sei que ela soube honrar aquilo que Deus fez na vida dela. E a gente tem que aprender com esta mulher, que quando nós recebemos as coisas das mãos do Senhor, a primeira coisa que nós temos que fazer é dar honra e glória ao nome dEle. Que nós possamos dar honra e glória ao nome de Jesus, porque grandes coisas Ele tem feito no nosso meio. Se você crê, Deus também vai colocar um cântico novo nos seus lábios nessa noite. Deus vai colocar porque Ele é Deus. Aleluia. E imagine que o culto começou com um ensino. Jesus estava ensinando. Eu imagino que aquele lugar, as pessoas estavam em silêncio, estavam ali prestando atenção no que o mestre estava ensinando, e de repente as coisas mudaram. De repente Jesus para o ensino, vê a mulher, chama ela aqui na frente, toca nela, algo que não era comum, né? Isso é coisa do toque ali para os judeus, né? De tocar, um homem tocar numa mulher, quebra ali o protocolo. E eu já tenho uma mulher aqui dando glória a Deus no meio da sinagoga. O culto começou conhecido, mas já estava virando milagres e maravilhas. Teve um avivamento ali naquela sinagoga.
E o texto, quando a gente começa a ler ali no verso 14, a gente se depara com uma figura que é no mínimo esquisita. O príncipe da sinagoga. Ele vendo o movimento, Jesus curando, a mulher glorificando, e aquele homem, ao invés de se maravilhar com um milagre que tinha acontecido aquele no lugar, ao invés de se juntar aqui naquele momento de exaltação e glorificação a Deus, celebrando, porque aquela mulher que estava 18 anos encurvada, né, tinha sido curada, ele começa a dar uma lição de moral. E aí ele começa, epa, tá certo isso não. 6 dias há em que é mister trabalhar. Pois nestes dias vindes para serem curados, e não no dia de sábado. Olha, é sábado, gente. Sábado a gente só descansa. Não pode ter cura. Não pode ter milagre. E começa, gente, a ir buscar o formalismo para justificar a sua postura. E tem gente que é exatamente assim. Legalista, moralista. Tem gente que pega as coisas e coloca acima das pessoas. Tem gente que prioriza processos, regras, do que pessoas. E ali a gente estava falando de um religioso, né, que era o príncipe da sinagoga, mas esse tipo de gente tem em todo lugar, meu povo. Esse tipo de gente que as prioridades estão invertidas, a gente encontra em todo lugar, seja no trabalho, seja na escola, seja na vizinhança. Quem nunca viu um vizinho reclamando de barulho sem saber o que realmente estava acontecendo dentro daquela casa? Sabe, queridos, nós nunca vamos ver na Bíblia Jesus priorizando coisas. Nós nunca vamos ver na palavra de Deus Jesus priorizando processos, Jesus priorizando legalismos, Jesus priorizando formalismos. Pelo contrário, nós vemos sempre ver o nosso Mestre Jesus sendo movido de íntima compaixão pelas pessoas. E isso deve servir de inspiração para a nossa vida. Porque nós não podemos ser aquelas pessoas, gente, que não se importam. Nós não podemos ser a pessoa que não estende a mão. Nós não podemos ser as pessoas que veem uma pessoa ser agredida no meio da rua e não faz nada, porque isso não tem nada a ver comigo. Nós não podemos ser as pessoas que veem o nosso próximo passando necessidade e não providenciar um pão para ele, porque não, é a vida dele, isso não tem nada a ver comigo. Nós não podemos ser as pessoas que veem um jovem ou um senhor vendendo ali uma balinha, vendendo, e dizer assim, não tenho nada a ver com isso. Esse R$2 às vezes faz tanta diferença do lado de lá. Nós não podemos ser pessoas que vivem uma vida egoísta, gente. A gente não pode ser pessoas em que o mundo gira em torno do nosso umbigo. Quando esse príncipe da sinagoga chega e vem com esse discurso dizendo que não era dia de cura, que aquela mulher tinha que ter vindo nos outros dias da semana para ser curada, Jesus rapidamente o repreende e chama de hipócrita o príncipe da sinagoga. Hipócrita, que é uma palavra que vem do grego e significa ator. Então, o que é o hipócrita? Senão aquele
que finge ser aquilo que ele não é. Jesus chamou o príncipe da sinagoga de hipócrita. O hipócrita é a pessoa falsa, fingida, dissimulada e que vive somente em prol dos seus próprios interesses. E isso tem que servir de reflexão para a nossa vida. Nós não podemos ser cristãos, dizer que nós seguimos o maior mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos e agirmos somente em benefício próprio. Se nós somos cristãos e nós só estamos levando a nossa vida olhando para aquilo que nos beneficia, nós também estamos sendo hipócritas, queridos, e que o Senhor nos livre de sermos como esse príncipe da sinagoga. Que o Senhor nos livre disso. E quando a gente segue na leitura do texto, o texto vai dizer que após dizer essas palavras, porque Jesus repreendeu ele feio, Jesus diz assim: olha, tu és um hipócrita, príncipe, porque você que tem os seus animais, no dia de sábado você vai lá e desprende o seu animal para que ele possa beber água no dia de sábado? Você não faz isso? Como é que não nos convinha libertar da prisão essa filha de Abraão? E da feita que Jesus fala isso, o texto bíblico vai dizer que todos os adversários, todos aqueles que se opunham ao que estava acontecendo ali, ficaram envergonhados. E é isso que o Senhor faz com os inimigos do povo de Deus. O Senhor é aquele que envergonha os inimigos. Mas, enquanto isso, tinha todo um povo que se alegrava pelas coisas que estavam acontecendo ali naquele lugar. Tinha todo um povo que dava glória a Deus. E eu pergunto para você nessa noite: quem é você nessa sinagoga? Será que você é aquele que está só olhando? Deus curou fulano, não me curou. Deus abençoou o cicrano, não me abençoou. Será que você é aquele que está criticando, ou você é aquele que está se alegrando com o milagre e com a bênção do seu irmão? Ah, meus queridos, que o Senhor nos dê um coração capaz de se alegrar com os que se alegram, de chorar com os que choram, um coração que se move de íntima e compaixão pelo nosso próximo, assim como o nosso Senhor Jesus. E para nós já irmos caminhando para o final, a última coisa que eu gostaria de mencionar com vocês sobre esse texto é que Jesus, ele não somente trouxe uma cura física para aquela mulher, Jesus não somente a libertou de um fardo espiritual, mas Jesus restaurou a identidade daquela mulher. Pense numa mulher que a Bíblia nem menciona o nome dela. Todos falam uma mulher encurvada, e talvez era assim que as pessoas se referiam a ela. Ah, quem é que estava ali? Ah, estava fulano, cicrano, estava a mulher encurvada. Era um rótulo. E como a gente gosta de rótulo, né, gente? Como as pessoas gostam de rótulo. Nós olhamos para as pessoas e dizemos: fulano é A, fulano é assim, cicrano é assim, Beltrano é daquele jeito. Nós costumamos rotular as pessoas. E aquela mulher passava por isso. As pessoas nem sabiam o nome dela. Mas Jesus age na vida daquela mulher como um grande artista, que encontra uma obra de arte toda cheia de poeira e se dedica a restaurar aquela obra de arte. Jesus, ele é especialista em vir nas nossas vidas, queridos, e limpar toda a poeira que está sobre nós. Ele é especialista em ir removendo as impurezas, de ir tirando tudo aquilo que não agrada.
E assim como um artista que trabalha numa obra de restauração, e depois que aquela obra é completada, você consegue ver a beleza e o brilho daquela obra. Jesus, Ele é capaz de mudar a minha e a sua vida e restaurar a nossa identidade de filho e filha de Deus. Sabe, queridos, não importa o nosso passado, não importa as coisas que praticamos, não importam os pecados que cometemos, da feita que nós nos arrependemos, da vida pregressa que nós levávamos, e nós nos encontramos com Jesus, nós nos permitimos sermos tocados por Ele. Jesus restaura a nossa sorte e nos faz filhos e filhas de Deus. Jesus diz que aquela mulher era uma filha de Abraão. Quando ele chama aquela mulher diante de toda a sinagoga de filha de Abraão, ele estava lembrando não somente a ela, mas a toda aquela comunidade que a conhecia como mulher encurvada, que aquela mulher era participante daquele povo, que aquela mulher era herdeira daquela aliança, que aquela mulher fazia parte de um povo que vai morar no céu e é herdeira das promessas de Deus. E é isso que o Senhor faz com a minha e com a sua vida, a partir do momento que nós queremos nos aproximar dEle. Deus devolve a nossa dignidade, Deus devolve a nossa paz, Deus devolve o brilho no rosto, Deus devolve o sorriso, Deus devolve a nossa identidade de filho e de filha de Deus. E nessa noite eu te convido a ficar de pé. Eu te convido a ficar de pé porque nós vamos orar. Mas antes de nós orarmos, eu gostaria de saber se tem alguém aqui nesta noite que ouviu a voz do Senhor e quer aceitar esse chamado. Hoje Jesus te chama, dizendo que Ele é capaz de tirar todo o fardo que está sobre a sua vida. Jesus te chama nessa noite e te convida a fazer uma aliança com Ele. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, Deus, Ele troca todo o fardo que nós carregamos pelo fardo dEle, que é leve. E eu gostaria de saber nessa noite, se tem alguém que gostaria de receber essa oração, aceitando a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Será que tem alguém aqui nesta noite que gostaria de aceitar Jesus, ou mesmo se reconciliar com Ele nessa noite? Se tem, faça um sinal assim com a sua mão. Eu quero ver você, eu quero orar por você. Vem aqui, minha filha. Você é filha de Abraão, minha filha. Vem uma irmã aqui acompanhando ela, por favor. Amém. A Rosane está aceitando Jesus ou está se reconciliando? Aceitando Jesus. Tem mais alguém aqui nessa noite que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Que quer entregar a sua vida aqui neste lugar, no altar de Deus? Que quer dizer que esse fardo espiritual que está sendo carregado ao longo desses anos, que esse fardo físico que você tem carregado ao longo desses anos, vai ser deixado aqui neste altar, e Jesus vai tomar o seu coração em suas mãos. Tem mais alguém que quer aceitar Jesus? Que quer se reconciliar com Ele nessa noite? Faça um sinal. Muitas vezes você fica aí, querido, entre dois pensamentos, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Essa é a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. Ninguém, ao encontrar-se com Jesus, continua a caminhar da mesma forma. Tem mais alguém? Nós queremos orar. Se não tem, que Jesus te dê uma próxima oportunidade. Você, igreja, estenda a sua mão para cá. Nós vamos orar aqui pela Rosane, mas também vamos orar para que o Senhor nosso Deus opere na nossa vida
assim como Ele operou na vida daquela mulher encurvada, porque Ele é capaz, queridos, de nos livrar de todo o peso, de toda a culpa, de todo o nosso passado, de toda a nossa rejeição. O Jesus que nós servimos, Ele é capaz de encontrar o prostrado e colocá-lo de pé para a sua glória, aleluia. Oremos ao Senhor, soberano Deus e eterno Pai. Eis aqui, Senhor, a Rosane nesse momento, Jesus, que está confessando, Senhor, o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Pai querido, a Rosane, Senhor, é tua filha, Jesus. Ela é filha de Abraão, herdeira das promessas, herdeira da nova aliança. Pai querido, nesta hora nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha perdoar os pecados da Rosane. Deus, que a partir desse momento, Senhor, o Senhor escreva, Senhor, o nome dela no livro da vida. Pai querido, nós celebramos, Senhor, a salvação que acontece aqui nesta casa, nesta noite. Deus santo, Deus querido, eu oro também, Senhor, por cada irmão que está aqui neste lugar. Pai, tu conheces, Senhor, a vida dos meus irmãos. Se você, querido, que está aí, tem um peso no seu coração, um fardo que só você e Deus conhecem, eu te peço nesta noite, Deus querido e amado, que o Senhor venha visitar, Senhor, os meus irmãos onde quer que eles estejam, e venha, meu Pai, entrar, Senhor, com a cura e com a libertação que eles precisam. Que o Senhor venha, Senhor, meu Pai amado, operar, meu Pai, porque tu és aquele que vê, tu és aquele que conhece, tu és aquele que contempla. Jesus amado, onde tiver um crente aqui, Senhor, orando, Senhor, clamando a ti, Senhor, por cura, por libertação, que o teu Espírito Santo, Senhor, haja de forma poderosa na vida dos meus irmãos nessa noite. Deus Santo, muito obrigado, Jesus, porque o Senhor nos amou, Senhor, de tal maneira. Jesus, nós só temos a agradecer pelo teu amor em nossas vidas, Senhor. Diga comigo, obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor, Jesus. Em nome de Jesus. Será que você pode celebrar a Deus pela salvação da Rosane nessa noite? Não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Ninguém vai impedir o agir de Deus na nossa vida, em nome de Jesus. Você pode tomar o seu assento glorificando a Deus, queridos. Aplauda o Senhor nessa noite, amém? Glórias a Deus. Antes de passar aqui a palavra aqui para o pastor Marcelo encerrar o culto, eu gostaria de trazer aqui alguns avisos. Nossa festividade da UMEG está chegando.